Então, acho que todo mundo que está aqui na live já consome energia, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, residências, indústrias, comércios, temos consumidores de energia. Para que eles consumam energia, é necessário que essa energia seja distribuída e transmitida. E aí entra o papel na geração dos parques eólicos, né? Parques eólicos nada mais são do que conjuntos de aerogeradores que capturam energia cinética do vento e entregam eletricidade para a rede. Esses parques eólicos, então, como o aerogerador ele é um componente mais relevante do parque eólico, vamos olhar nessa posição da cadeia de valor quem são os grandes players que fabricam esses aerogeradores, né, que desenvolvem e fabricam aerogeradores. E a gente tem no mercado, né, o maior fabricante do mundo é a Vestas, seguido por Siemens Gamesa, GE, Nordex Acciona e WEG, também atuando no mercado nacional de aerogeradores. E nesse contexto que entra a Aeris. Então, primeiro, a Aeris não gera energia, a Aeris não produz o aerogerador completo. O que a Aeris faz é, dado um projeto do cliente, projeto do aerogerador integrado, a gente fabrica as pás, desenvolve processos de fabricação de pás e também desenvolvemos e fabricamos ferramentais que apoiam esses processos produtivos. A gente tem, obviamente, uma cadeia de fornecedores que suporta a Aeris com os insumos para a fabricação das pás. E, além disso, que o Alexandre já comentou, a gente tem a divisão Aeris Service, que atua tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, prestando serviço de inspeção e reparo em pás nos parques eólicos. O que é, então, uma pá? Né? Esse componente, a gente consegue explodir o aerogerador em três grandes componentes, né? As torres, o conjunto da nacelle e as pás. A pá é responsável por capturar, como eu já disse, né, a energia cinética do vento e transformar isso em movimento. E ela é basicamente um conjunto de materiais compostos, né? Então, a gente tem, na grande maioria, fibra de vidro, peças de fibra de carbono, ou pultrudado de fibra de carbono, com resina, que pode ser epóxi ou poliéster. No nosso caso, a gente só usa resina epóxi. Alguns elementos de núcleo, que são madeira de balsa, espuma PET, espuma de PVC. Obviamente, tem um sistema de para-raio, né? Imagina um equipamento rodando com... Ele é pontudo a 200 metros de altura, é natural que seja sujeito a descargas elétricas. Então, a gente tem um sistema que protege o produto disso. E ele é composto por algumas peças importantes. Então, vamos lá. As cascas, elas dão um formato aerodinâmico para a pá. E os principais elementos estruturais é a raiz, que é onde a pá se conecta ao gerador. As spar caps, né, que são essas peças que ficam infundidas dentro da casca e servem de apoio para as almas, né, que mantêm as cascas separadas. Então, a gente tem basicamente um elemento estrutural robusto, como se fosse uma viga duplo I no centro da pá, e as cascas que permitem que o vento escoe com eficiência e transforme isso em movimento. Olhando um pouco o processo produtivo, né, eu vou passar o processo principalmente na parte de molde principal. Então, as duas cascas são fabricadas de forma independente. O primeiro processo é a preparação do molde, o layup das várias camadas de fibra de vidro. Depois a gente monta esse quebra-cabeça aqui, né, que é o posicionamento da raiz, da spar cap e dos elementos de núcleo. Mais camadas de fibra de vidro. Aqui, neste caso, né, a spar cap pode ser tanto de fibra de vidro quanto de pultrudado de fibra de carbono. Depois dos elementos de núcleo, a gente coloca mais camadas de fibra de vidro, fecha uma bolsa de vácuo, faz infusão de resina epóxi, cura as duas cascas, depois são coladas as almas e uma casca fecha sobre a outra. A gente tem o processo de cura dessa massa de colagem. A pá, então, é desmoldada, passa por um processo intenso de inspeção de qualidade. O principal processo de inspeção é por ultrassom, em todas as linhas de colagem. A pá é rebarbada, são feitos os reforços, ela é preparada para pintura, passa por pintura, balanceamento, montagem final e, por fim, embalagem. Lembrar também que a unidade de venda nossa não é uma pá solteira, a gente precisa vender um conjunto de 3 pás que estejam balanceadas entre si para que o aerogerador rode da forma que foi projetado para rodar.